Porque na vida eu não tenho consciência nem do mal e nem do bem. Eu simplesmente fluo na vida. É o que Adão vivia antes de conhecer a árvore do bem e do mal. Ele não tinha noção sobre bem e sobre mal. Simplesmente ele vivia a vida da vida. Malaquias 1 diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Aqui a gente consegue achar uma chave muito poderosa que nos explica por que a gente tem tanta dificuldade para se relacionar corretamente com o amor de Deus. Está escrito assim: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? O próprio Deus faz uma colocação de céu. Eu tenho amado vocês, mas vocês dizem nos corações de vocês, não pronunciavam, mas diziam no coração, e Deus lia isso. No que Deus tem nos amado? Que essa pergunta a gente às vezes tem lá no nosso interior. Deus me ama, amém. Mas no que mesmo que Deus tem me amado? Porque se Deus me ama, por que tal coisa Ele permitiu? Se Deus me ama, por que até mesmo essa luta que eu não quero ter, esse tipo de pecado que vive me cutucando, eu não consigo largar. Se Deus me ama, por que Ele não me liberta desse vício? Se Deus me ama, por que Ele não muda o meu marido? Se Deus me ama, por que Ele permitiu a morte do meu filho? Se Deus me ama, por quê? E Deus olhou isso dentro do povo e disse, eu vos tenho amado. Mas dentro de vocês perguntam, no que Ele tem nos amado? E aí Deus responde, explica por quê. E Ele diz assim, disse o Senhor, mas vós dizem quem nos tem amado? Aí ele responde com outra pergunta. Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú e fiz dos seus montes uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Uau, interessante. Que Deus, para explicar o porquê que o povo não conseguia compreender o amor dele, ele responde uma coisa aparentemente nada a ver, que ele diz assim, e por acaso Esaú e Jacó não eram irmãos gêmeos? E eu não amei Jacó e odiei e aborreci Esaú? O que uma coisa tem a ver com outra? Ele estava reportando uma realidade de Esaú e Jacó. 2 bebês no ventre de Rebeca. Rebeca é o maior símbolo da igreja no Antigo Testamento. Por isso que ela desenha o cenário de Deus hoje. Abraão, o pai da fé, representando Deus. Isaac, o que passou pela mesa do sacrifício, representando Jesus. O moço de Abraão, o Espírito Santo, que vai numa terra longe buscar uma esposa para casar com seu filho, que é o que o Espírito Santo está fazendo hoje, que veio na terra buscar uma esposa para casar com seu filho. Rebeca é o símbolo da igreja. E de repente ela tem um agito no seu ventre, e ela bate uma ultrassom celestial, e Deus fala, ó, tem 2 naturezas brigando no seu ventre. O mais velho que nasceu primeiro vai servir o mais moço. E esse mais velho quem era? Quem nasceu primeiro? Era Esaú. E ele trocou o direito de primogenitura por um prato de comida. Quem foi que perdeu a primogenitura por um prato de comida? Exatamente Adão. Por isso que nesse dia que Esaú come o prato de comida, troca o seu direito de primogenitura, nesse dia ele é batizado com um novo nome. Ele passa a ser chamado Edom, que é o mesmo nome para Adão, que é vermelho, ou barro vermelho. Por isso que o próximo versículo diz, se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. Exatamente isso. Quando Esaú tinha o direito de primogenitura, que pelo um prato de comida, ele perdeu o direito de primogenitura, ele caiu do Cristo para o Adão caído. Exatamente o que aconteceu. Ele caiu. E eu tenho uma palavra. Como você, eu sou igreja e tenho 2 naturezas no meu ventre. Uma que nasceu primeiro em Adão, que troca o direito de primogenitura que eu tenho no Cristo, o primogênito, para atender os seus apetites e seus desejos desordenados. E daí eu caio do direito de primogenitura. Mas eu tenho também o meu espírito nascido de novo em Cristo Jesus. E essas 2 naturezas guerreiam entre mim
Paulo explica isso em Romanos 7. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E essas duas naturezas gritam dentro de mim. Mas eu tenho uma palavra sobre ela, que o mais velho vai servir o mais moço, o que nasceu primeiro. Ele vai servir o que nasceu depois. Porque eu primeiro nasci em Adão, mas quando eu nasci de novo, Cristo em vós, esperança da glória. É por isso que Jesus, quando teve que chegar em Jerusalém, passear no meio do povo, ele escolheu e pediu, me dá um burrico, uma jumenta que nunca foi montada. E é interessante porque ninguém ia desfilar na frente do povo em cima de uma jumenta que nunca foi montada, porque ela não ia aceitar a montaria. Só que Jesus estava falando exatamente sobre essa realidade espiritual em mim e você, porque a jumenta representa a natureza caída que não se submete a Deus. Mas Jesus sentar em cima da jumenta é o Cristo vivo que nasceu de mim. Quando a minha natureza caída se submete ao governo do Espírito, ela vai cumprir o propósito de Deus. Por isso que Saul representa a natureza da carne, Davi representa a natureza do Espírito. Por isso que Saul cuidava de jumentas e Davi cuidava de ovelha. Por isso que quando Saul se inquietava, Davi adorava e ele voltava a ficar descansado. Exatamente quando a minha alma, a natureza caída, ela está agitada, se eu adoro Deus no Espírito, ela se reequilibra, porque isso é uma realidade. Agora, tudo que eu quero construir na minha vida adâmica, o próprio Deus diz que destrói, porque Ele não vai deixar eu prosperar naquilo que vai me colocar debaixo de um governo de morte. Pela minha natureza caída, eu não consigo compreender o amor de Deus. Só pela vida do Espírito eu posso compreender o amor de Deus. Na minha natureza caída, eu não consigo compreender o amor de Deus. Por quê? Porque eu quero analisar o mundo perfeito a partir do mundo imperfeito. Vejamos, já falamos sobre isso aqui, mas eu volto a repetir. Adão, quando ele abriu o olho pela primeira vez, ele viu Deus na frente dele. Deus soprou, ele abriu o olho, viu Deus. Quando ele viu Deus, ele se percebeu. Ou seja, Adão não olhava para Adão a partir de Adão. Adão olhava para Adão a partir de Deus. Um dia, Adão pecou. Ele caiu do Cristo. Ele caiu da vida do Espírito e passou a ser só alma vivente. E quando Deus se aproxima, a vida do Espírito está querendo chegar. Adão, onde você está, Senhor? Ouvi os teus passos. Tive medo e me escondi, porque eu estava nu. O que aconteceu, Adão? Quem foi que mostrou para você que você estava nu? Você olhou para você, viu que estava nu e achou que daí não podia se encontrar comigo, porque você olhou para a minha santidade e viu a sua nudez, olhou para você e achou que não podia vir chegar até a mim. Adão, até hoje, você olha para você a partir de mim. Agora você passou a olhar para mim a partir de você. Nunca olhe para Deus a partir das suas mazelas. Nunca olhe para Deus a partir das coisas que você não consegue. Nunca olhe para Deus a partir de uma tragédia. Não queira ler o mundo perfeito a partir do mundo imperfeito. Não. Procure ler o mundo imperfeito a partir do mundo perfeito. Quando Deus te gerou de novo no Espírito, Ele está dizendo, agora olhe para você a partir de como eu te vejo, que eu vou restaurando a tua queda a esse lugar de exaltação no Espírito. Exaltação não no sentido negativo, mas no sentido de vir para onde Cristo está. Jamais compreenderemos o amor de Deus a partir da nossa natureza caída. Por isso, se não migrarmos para a vida no Espírito, não compreenderemos jamais o amor de Deus. Por isso, essa vai ser sempre a receita. A vida no Espírito, a vida de Deus. A partir de Deus, eu vou restaurando aquilo que em mim está caído. Então, eu e você temos um convite, migrarmos da vida, não do bem, não do mal somente para o bem, mas da vida, mas do lugar de morte para a vida. O antagonismo do jardim do Éden não é a árvore do bem e a árvore do mal, mas a árvore da morte para a árvore da vida. Por isso, depois que eu consigo vencer o mal com o bem, eu ainda vou precisar aprender a vencer o bem com a vida. Porque na vida eu não tenho consciência nem do mal e nem do bem. Eu simplesmente fluo na vida. É o que Adão vivia antes de conhecer a árvore do bem e do mal. Ele não tinha noção sobre bem e sobre mal. Simplesmente ele vivia a vida da vida. E Cristo, ele veio. Ele é
a vida. Na medida que eu vou migrando, a minha vida, a minha natureza vai sendo rendida a dele, então a vida vai entrando na morte e eu já não procedo mais por consciência de certo ou errado, eu procedo simplesmente porque fluo naquilo que é vida, que é o que nos espera na eternidade. Enquanto isso, Deus me deu a fé. Para quê? Para me treinar, para me guiar a vida do Espírito numa casa que inclina para a morte. Portanto, não entregue seu direito de primogenitura por nenhum apetite que a tua carne faça para ter seu desejo imediatamente suprido, mas que te faz cair do Cristo. Não perca o seu direito de primogenitura. Como está escrito, Deus falou para Jesus, o Espírito, Jesus falou para Pedro, Pedro, o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então, não lute tanto para ter as coisas do Espírito. Elas, no Espírito, eu e você já estamos prontos. O que a gente precisa cuidar é para não deixar a carne roubar aquilo que Deus já nos conferiu no Espírito. Porque a carne é fraca. Ela é fraca para obedecer o Espírito, mas ela não é fraca para pecar. Portanto, vigiai, Pedro. Não deixe que a carne te distraia. Não deixe que a carne te seduza. Não permita que a carne roube de você aquilo que você já conquistou no Espírito. Ou melhor, aquilo que Cristo já nos conquistou no Espírito. Portanto, viva no Espírito e o amor de Deus vai sendo revelado e derramado em nossos corações, como está escrito.